Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 59º vídeo da cronologia dos X-Men, a primeira aparição do Mímico, parte 2. Essa história ocorre na revista The X-Men número 19, de 1966. Então eu vou dar continuidade no ponto que paramos no vídeo anterior. Né? Os X-Men informam ao professor a respeito da natureza de um suposto mutante que eles encontraram. Né? Eles estão ali querendo compreender o que aconteceu e tudo mais, conversando com o Xavier. O Xavier não acredita que ele seja um mutante, porque não foi detectado pelo cérebro. Eis que a campainha da mansão toca, e o Fera vai abrir a porta, e quem está lá? Sabe aquela situação que você está falando de uma pessoa, e de repente ela aparece? É o que ocorre. Quem está na porta ali é o Calvin Rankin. E ele está com uma maleta. Ele está segurando uma maleta. O Xavier, ele se apresenta e fala, eu vim aqui para pedir desculpa, né? Eu gostaria de me unir a vocês. Né? Ou seja, ele já sabe o que eles sabiam, é lógico, né? Afinal de contas ele teve contato e manifestou o poder deles, mimetizou o poder deles. E é assim, o Xavier pede para os X-Men liberarem a entrada dele, né? Ele quer entender, quer conhecer esse novo personagem. Né? E os X-Men muito educadamente vão se apresentando. O Cíclope, ele aperta a mão do Calvin Rankin e imediatamente o Calvin começa a manifestar o poder dos raios ópticos dele. E é assim, olha que interessante que vocês têm que entender. O Cíclope é necessário que ele utilize o visor dele. Por quê? Porque ele não tem controle das rajadas ópticas dele. Porém, isso acontece devido ao acidente que ocorreu na infância dele, que foi contado na origem do Cíclope, nos nossos vídeos. Né? Foi aquela batida que ele teve na cabeça quando ele estava caindo de paraquedas com o irmão dele, com o Alex Summers, que fez com que ele tivesse esse descontrole na habilidade dele. E é por isso que ele é obrigado a usar o visor. Só que isso não aconteceu com o Calvin Rankin. Ele manifesta os raios ópticos do Cíclope e ele consegue controlar. Porque ele não teve esse trauma. Então vocês têm que entender isso aí, tá? Que fique claro. Assim, as apresentações continuam. Né? Ele aperta a mão do Warren, e imediatamente ele já começa a sentir que nas costas dele começa a crescer as asas. Né? As asas do Warren, do anjo, começam a crescer nas costas dele. O Xavier, ele tenta fazer uma sondagem mental na mente do Calvin, só que ele imediatamente, ao ter contato com o Xavier, também consegue bloquear a telepatia do Xavier. Né? Acontece coisa semelhante também com a Jean Grey, que se apresenta, né? Ele pede desculpas a ela. Né? E assim, ele fala que ele quer fazer parte da equipe. O Xavier estranha, nenhum dos X-Men evidentemente confiam nele, mesmo porque tiveram motivos para isso. Né? E assim, o Xavier já pede para eles se vestirem. Fala, vocês vão lá e colocam o traje especial de vocês. O Calvin Rankin também, ele pega na maleta dele o traje que ele confeccionou. Evidentemente que esse traje não deve ser um traje especial como o dos X-Men de Moléculas Stalins, mesmo porque quem forneceu essa tecnologia foi o Reed Richards, como já foi dito há muito tempo atrás. Porém, o Mímico, ele possui um traje, né? E é engraçado que assim, à medida que ele está se vestindo, né? As asas dele já estão todas no tamanho real, ele fica admirado, né? Com aquelas asas que são uma mimetização das asas do anjo. Né? E ele se apresenta ali na frente dos X-Men que já estão devidamente trajados, né? Com a roupa do Mímico, que é uma roupa que ele mesmo bolou. Né? E assim, naquela hora, ele mostra quem ele é. Como ele está próximo dos X-Men, ele manifesta o poder de todos eles. Ele voa, ele alça voo, né? Aí, assim, o Warren ele já vai atrás dele, né? Para tentar, para entrar no jogo dele, né? Ele já está querendo um teste dos X-Men, então vamos entrar na jogada dele. Só que assim, o que é interessante, o Calvin Rankin, ele derruba o anjo, ele utiliza um golpe e derruba o anjo. E como que isso acontece? Porque ele tem uma soma dos dois poderes, né?
ele tem a capacidade de voo e a agilidade de voo do anjo, ele é mesclado com a capacidade acrobática e força do fera. Por esse motivo ele consegue fazer isso, né? O anjo até ele perde o controle de voo dele, começa a cair. O Bob já projeta umas estacas de gelo, que é as estacas que ele estava treinando no começo da história, né, na sala de perigo. O Cíclope dispara uma rajada óptica que é parada no escudo de gelo do Calvin Rankin. Isso eu quero deixar claro para vocês que é um erro. Que é assim, podem acontecer duas coisas nessa história aí, essa imagem que está sendo mostrada para vocês. Ou o Cíclope não utilizou a intensidade devida para abater o oponente, que ele poderia utilizar, né? Não quis utilizar a intensidade para abater, ou a Marvel errou feio. Por quê? Porque já foi mostrado várias vezes que o escudo de gelo do Homem de Gelo não contém as rajadas ópticas do Cíclope. Inclusive a imagem que está sendo mostrada para vocês foi na primeira história dos X-Men. E isso aconteceu várias outras vezes, em várias outras ocasiões nas próximas revistas. Ou seja, mesmo a denso, poderoso que é o escudo de gelo do Homem de Gelo, que não é um gelo normal, ela não contém de forma alguma a rajada óptica do Cíclope. Mesmo porque, em outras histórias também, o Cíclope conseguiu destruir um iceberg para salvar uma embarcação, como já foi mostrado em vídeos anteriores. Ou seja, um escudo de gelo jamais iria deter a rajada óptica. Aí os X-Men já se ligam, falam, então beleza, já que você está querendo enfrentar a gente, então vamos enfrentar, você vai ter que enfrentar a gente como uma equipe, né? Mesmo porque eles treinam como uma equipe, para combater inimigos como uma equipe. Eles fazem, evidentemente, treinos individuais para aprimorar o poder de cada um, que é um poder particular que cada um tem, mas eles treinam em equipe para poder subjugar qualquer inimigo, utilizando o poder que eles têm combinadamente. E é o que eles fazem, né? Dessa maneira, eles atacam o mímico de maneira diferente, né? O Fera, ele utiliza o salto dele, né? O mímico tenta utilizar um poder que ele não é ainda familiarizado, né? Para tentar deter primeiramente o Cíclope. O Fera passa batido por ele, só que o treinamento faz com que ele volte. O Homem de Gelo também utiliza a habilidade dele. Eles travam o Calvin Rankin, né? O Fera consegue segurar a cabeça dele no mesmo momento em que a Jean Grey derruba ele. Então é assim, rápido e facilmente os X-Men conseguem vencer o Calvin Rankin. Só que como ele está muito próximo da Jean Grey, ele vai e subjuga ela, ele captura ela, ele segura ela lá e fala que se eles se aproximarem ele vai matá-la, né? Vai fazer mal a ela. Só que nesse momento que os X-Men iriam reagir, mentalmente o Professor X fala para eles não fazerem nada, para eles se segurarem. Até o Cíclope fala, não, mas se quiser, eu derrubo ele fácil com a minha rajada. Mas o Professor X pede para ele não fazer isso. Por quê? Porque o Xavier ele quer entender quem é esse personagem novo. Quais são as motivações dele, como ele conseguiu aquele poder, que ele não tem certeza que é um poder mutante, enfim. Aí o mímico pega a Jean Grey, leva para o carro dele, que evidentemente foi o carro que ele chegou na mansão. À medida que ele vai se afastando dos X-Men, o poder dele vai sumindo. Tanto que quando ele chega no local determinado por ele, né, que é no esconderijo dele, a Jean já pode, ela até percebe, né, que ele não tem mais aquele pé enorme do Fera, não tem as asas do anjo. E assim, o que os X-Men fazem? O Xavier pede, vamos pegar o nosso helicóptero e vamos seguir o mímico até a origem dele, para saber quem ele é, o que ele é e o que ele quer fazer. E é o que eles fazem. Pega a forma tradicional de locomoção dele, que é aquele helicóptero, né, que eles utilizam durante um período. Quando o mímico está no esconderijo dele, que é uma mina, olha só, o lado de fora é uma mina normal, é uma mina abandonada. Só que o interior dela tem toda uma estrutura. Tem uma estrutura
de um lar, tem um escritório que foi evidentemente construído há um tempão atrás, né? E que ele narra para Jim Gray, ele conta a origem dele para Jim Gray, fala que toda aquela estrutura foi feita pelo pai dele. E assim, ele conta qual é a origem dele. Ele fala que na adolescência dele, na pré-adolescência dele, o pai dele era um cientista muito capacitado, que desenvolvia várias fórmulas, né, com vários tipos diferentes de substâncias e tudo mais. É um cientista muito competente, né? E ele acaba se atrapalhando em meio às formas do pai dele e sofre um acidente. E como já foi dito anteriormente, acidentes em revista de super-herói causam superpoderes, né? Nunca mata quem, mas sempre traz uma habilidade. Imagina quantas pessoas não iam querer se acidentar para ter superpoderes. Enfim, ele acaba sofrendo um acidente e depois de um período ele nota e associa o acidente a habilidades que ele começa a desenvolver. Na escola em que ele estuda, ele começa a notar que ele desenvolve capacidades que ele nunca teve. Se ele fica perto de atletas, ele desenvolve a capacidade dos atletas, dos melhores atletas. Ele é o melhor aluno da sala de aula porque ele tem a capacidade de mimetizar a inteligência do professor em questão. E o que ele faz? Ele nota que ele tem essa capacidade e começa a se tornar o cara mais arrogante da escola. Mesmo porque ele é o melhor em tudo, né? E isso ele começa a comentar, né, que ele é esquisito, que não é possível que um cara consiga ser bom em tudo, e ele de fato era. O que acontece? O pai dele nota isso. Ao invés do pai dele decidir que iria curá-lo, né, disso, que ele sabe que tudo que aconteceu foi causado pelo acidente que aconteceu com ele, o pai dele ele cria toda aquela estrutura na mina, ele constrói um laboratório altamente tecnológico, né? Ele constrói toda uma estrutura e decide que ele quer estabilizar o poder do filho dele, né? Mas na verdade assim, é o que ele fala para o Calvin, que ele cria todo aquele maquinário, aquela estrutura para curar o filho. Só que na verdade não é aquilo que ele queria curar, não estabilizar. Ele queria impedir que o filho dele tivesse essa capacidade monstruosa, né? Mesmo porque estava mexendo muito com a personalidade dele, né? E é assim, só que o equipamento dele, todo o laboratório dele, ele precisava de muita energia. E toda essa energia era ligada a uma cidadezinha próxima, uma pequena cidade próxima, né? E até que um dia, toda a estrutura tecnológica dele acaba minando, causando uma pane na cidade. E os moradores atribuem aquela pane, evidentemente, ao laboratório dele. Então eles vão lá para tomar satisfações, evidentemente, né? E eles vão de forma agressiva. E o Ronald Rankin, né, que eu acabei nem falando o nome dele, me desculpem. O nome do pai do Calvin Rankin é Ronald Rankin, o cientista. Ele, quando nota que as pessoas estão se aproximando ali, até armadas, né, do laboratório dele, ele detona uns explosivos próximos à entrada para poder impedir que aquele monte de gente invadisse o local. Só que a explosão que deveria ser controlada acaba vitimando ele, né? E ele acaba morrendo. Aí o que acontece? O Calvin, ele atribui a morte do pai às pessoas. Ele decide que ele quer o poder de todos os mutantes que ele puder ter contato para se vingar da morte do pai dele. Nesse momento que ele está terminando a narrativa da origem dele, ele sente que o poder dos X-Men está dentro do corpo dele de novo. Ele sente as asas do anjo começam a crescer, ou seja, os X-Men estão chegando. E de fato estão chegando, né? E assim, ele deixa de empresa, né, no local em que ela está ali, e ele começa a usar os raios ópticos dele, que ele mimetizou do ciclo, para abrir caminho por uma outra entrada que está obstruída. Nesse momento os X-Men chegam ao local, né? E eles começam a entrar na caverna.
ali para poder libertar, evidente, libertar a Jean Grey e saber o que está se passando, né? Conhecer esse novo personagem. E o Calvin Rankin, ele vai se aprofundando, utilizando as habilidades dos X-Men até chegar no ponto que ele queria, que era uma parte da caverna onde tinha todo o maquinário que o pai dele havia desenvolvido, né, para estabilizar o poder dele. Né? E é assim, esse equipamento, ele ficou preso, né? Ele ficou numa seção ali da caverna, isolado devido à explosão. Quando ocorre toda aquela explosão lá, isola determinada área da caverna, e é justamente aquela área que ele precisava ter acesso e não tinha. Eis que o Cíclope consegue derrubar a porta, né, com uma rajada óptica controlada, eles libertam a Jean Grey, ele está super aflito, porque afinal de contas ele gosta dela. E assim, o Mímico está ali próximo ao maquinário dele, com o poder dos X-Men que ele conseguiu mimetizar de todos eles, né? Ele já liga a máquina, ele começa a ligar todo o maquinário para poder fazer a máquina funcionar. Só que a alavanca do maquinário final é destruída por uma rajada óptica do Cíclope que chega ali no setor. Né? Não só ele, como os outros X-Men. Aí o que acontece? O Calvin Rankin, ele cria uma muralha de gelo, né? Ele cria um escudo enorme de gelo, né? Que ele mobiliza, ele empurra para poder derrubar os X-Men. Outra vez, a narrativa está totalmente equivocada, porque afinal de contas, o Scott dispara uma rajada óptica que para na estrutura de gelo que ele cria. Né? E como já foi dito, isso não é possível, a não ser que queira. Só que seria incoerente, né? Ele utilizar uma rajada de baixa intensidade para derrubar um oponente. Né? Enfim, né? Como a narrativa é que manda, né? Como já foi mostrado, que até, né? Em outras ocasiões, inclusive no vídeo anterior, que eles enfrentam o Magneto como se detona uma parede de gelo que foi criada pelo Bob Drake, que o Mímico mimetizou o poder. Né? Então, incoerências à parte. Né? Assim, os X-Men escapam, evidentemente, daquela muralha de gelo, só que o Calvin Rankin pega o Professor Xavier e leva ele tipo de refém. Né? Ele fala, tipo assim, se vocês me atacarem, eu vou matar o tutor de vocês. Leva próximo à máquina e liga a máquina. E até o Professor Xavier fala para eles não atacarem. Fala, não, fica aí, não ataquem. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eles ficam preocupados, porque afinal de contas o Mímico está com o Xavier nas mãos. Mas quando ele liga a máquina, acontece uma coisa estranha, porque o corpo dele desaba. Né? E o Xavier diz que, como ele sabia que aquele maquinário não iria realizar o desejo do Calvin, porque na verdade, da mesma forma que o Calvin entrou na cabeça do Xavier para entender as habilidades dele, né, de telepatia dele, ele também descobriu, o Xavier também descobriu, que na verdade aquele maquinário tinha sido desenvolvido para tirar o poder do Calvin Rankin. Não para estabilizar, mas para tirar. E é assim, quando o maquinário é ativado, ocorre uma pane em todo o equipamento. Ou seja, tudo aquilo vai explodir. Então eles saem correndo, né, com todo mundo ali, inclusive o Fera pega o Calvin Rankin, né, o Mímico, eles saem da caverna e a caverna explode. Né? Ocorre aquela explosão, eles olham para o Mímico vencido ali, né, desmaiado, ele está caído no chão, os X-Men conseguem notar que ele não está manifestando o poder, não está mimetizando o poder deles, porque não tem asa do anjo, não tem a anatomia dos pés do Hank dele, né? Então é assim, o que eles fazem? O Xavier aproveita que ele foi vencido, apaga da memória dele todos os fatos ocorridos com os X-Men, inclusive das identidades secretas dele, para preservar, né? Isso mais para frente, evidentemente. Ele pega a mochilinha dele e vai embora, Calvin Rankin. E os X-Men venceram mais um oponente. A história termina aí, né? Desse primeiro contato que eles têm com o Mímico. Eles pegam o helicóptero deles, especial, que é o helicóptero que eles tinham na época, a forma de locomoção, e vão embora para a Mansão do X. Bom, esse é o final da história. Dá um like pra gente se vocês gostaram. Né? Não esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. E até o próximo vídeo.